Que Deus abençoe sua vida de uma maneira sobrenatural. Estamos aqui nesse dia, 21 dias caminhando sobre o conhecimento da palavra, da leitura da palavra de Deus. E hoje estamos aqui no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Lembrando que no final do capítulo 28, que é o último capítulo, quero trazer uma reflexão, para abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Ele vai dizer assim o texto: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar, digam-lhe: o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento e um jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre eles seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana! Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos, os mancos, aproximaram-se no templo de Jesus e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das criancinhas, dos recém-nascidos, suscitam o verdadeiro louvor? Deixam-os. Saiu da cidade para Betânia, onde passou toda a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também disser a este monte: levanta-te, atira-te ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo enquanto ensinava, e aproximando-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas?
E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus. Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles então discutiam entre si. Se dissermos que é do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos que é dos homens, temos medo do que o povo, pois pode considerar porque João Batista é um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. E ele lhes diz, tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, vá trabalhar onde? Na vinha? Vai trabalhar hoje na vinha? E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro? Respondeu eles. E Jesus lhes disse, digo-vos a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar uvas. Construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos e o espancaram, e o outro mataram, e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes um outro em maior número, e os lavradores trataram da mesma forma. Por último enviou seu filho dizendo, à mesa, ao meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores ouviram, disseram uns aos outros, este é o herdeiro? Venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? E ele respondeu, matará de modo horrivelmente os perversos e arrendará a vinha aos outros lavradores que lhe deem sua parte do tempo da colheita? Jesus lhe disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu vos digo que o reino dos céus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. Aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e dos fariseus ouviram a parábola de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuraram um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta.